Então hoje nós falaremos sobre a crucificação e eu quero te convidar mais uma vez a nós orarmos ao Senhor. Eu quero te convidar a fechar os olhos e para que nós falemos com o Senhor, clamemos a Ele a direção e que a sua mente, a sua cabecinha, o seu coração se abra e que o Espírito Santo mesmo aplique a santa palavra na sua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o Teu nome por esse fim de semana tão precioso para nós. Fim de semana que nós temos motivos enormes de celebrarmos. Nós te louvamos pelo sofrimento vicário, nós te louvamos pela cruz, que te trouxe ao Senhor muita dor, e cujo sangue derramado trouxe-nos redenção, restauração e reconciliação com Deus. Pai, nessa noite nós pedimos ao Senhor, como temos pedido sempre, que a orientação do Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e aplique a Tua palavra. Porque nós somos falhos, pecadores, temos às vezes uma dura cerviz, um coração relutante em aceitar, entender, encarnar, viver a Sua palavra. E é por isso que nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos direcione, aplique essa palavra de uma forma eficaz aos nossos corações. Que nós entendamos, que nós vivamos, que o Senhor nos oriente nessa noite. Nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor pelo Teu cuidado, graça, pela Tua cruz. Nós oramos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há alguns anos atrás, e eu acredito que você, como eu, se lembre, que o Mel Gibson dirigiu o filme chamado A Paixão de Cristo. E esse filme fez muito sucesso no mundo todo e também causou algumas polêmicas. E eu me lembro que uma das polêmicas acerca desse filme A Paixão de Cristo, ou seja, uma das discussões que surgiram, era que esse filme viria a incentivar ou disseminar o antissemitismo, ou seja, a aversão ou o ódio contra o povo judeu. E para quem assistiu o filme, eu acredito que a maioria aqui se lembra da realidade e se lembra da crueldade, ou seja, eles não pouparam. E ali o Mel Gibson, e eu acho que foi um ponto a favor para a direção desse filme nesse sentido, eles não usaram de eufemismo, eles não diminuíram, eles não trivializaram, eles não disfarçaram, eles não se pouparam em mostrar todo o horror, toda a dor, todo o sofrimento da cruz no Calvário. E isso acabou gerando uma certa discussão, porque se dizia, olha, estão incentivando o antissemitismo, porque afinal de contas, quem crucificou a Jesus de Nazaré foram os judeus. O problema é que a resposta a essa pergunta, quem crucificou, era uma resposta errada. Quando nós nos perguntamos quem crucificou o nosso Senhor, alguns afirmam os judeus, outros afirmam o Império Romano, pelo poder de Pôncio Pilatos, que entrega Jesus para a crucificação. O fato é que a resposta correta para a nossa pergunta, quem crucificou a Cristo,
é Deus. E aí então, essa resposta parece nos chocar quando nós afirmamos tão categoricamente que quem crucificou a Cristo foi Deus. Nós precisamos nos lembrar, e o texto que foi lido hoje pela manhã e hoje à noite, no profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Antes, Ele o entregou por todos nós. Ele o fez enfermo. Agradou um moê-lo, fazendo-o enfermar. Paulo afirma que Deus não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou. Aí sim, Romanos capítulo 8, versículo 32. O fato e a verdade que parece nos chocar é que Deus foi não somente aquele que consentiu ou que permitiu a crucificação do seu Filho, mas foi Ele mesmo quem entregou o seu próprio Filho na cruz do Calvário. E é isso que nós afirmamos no Evangelho de João, quando nós dizemos que Deus deu o seu Filho unigênito. E aí então nós passamos a nos perguntar qual a causa. Quando perguntamos a causa, o que me vem à mente é qual o propósito? Como entender tamanha dor? Como entender tamanha violência que foi colocada sobre os ombros do nosso Senhor? Como entender o drama da cruz do Calvário? Como conceber, admitir, digerir toda aquela crueldade? É sobre isso que eu queria falar um pouco hoje à noite, para que nós entendamos o que foi a cruz. Que nós entendamos o propósito da cruz. E eu gostaria de começar falando acerca da necessidade da cruz. A necessidade da cruz. Nós já falamos isso quando falamos um pouco, tocamos no assunto, quando nós falamos sobre a aliança de Deus conosco. E então, recapitulando o que falamos e mencionamos aqui alguns domingos atrás, é preciso que a gente se lembre, irmãos, que o pecado é a quebra dos preceitos divinos. Ou seja, e a consequência legal do pecado é o juízo e a ira de Deus. É preciso que você tente entender o pecado não na sua perspectiva pecadora. Porque eu e você tendemos a minimizar a gravidade do pecado. Mas quando a gente entende o caráter de Deus, a gente começa a lançar um olhar diferente para o pecado. Irmãos, nós temos um Deus que a Bíblia afirma ser santo, santo e santo. Um Deus que é perfeito em seu ser, justo e em seu caráter. Para esse Deus, a gravidade do pecado não pode ser minimizado. Não pode ser disfarçado. Deus não aceita eufemismos para o pecado, porque a própria palavra afirma que o salário do pecado é a morte. O pecado, irmãos, é um sério insulto à santidade e à dignidade de Deus. E, portanto, se eu e você, porque somos pecadores, às vezes nos pegamos disfarçando ou minimizando os nossos pecados ou de outros, com Deus a história é diferente. E é por causa do perfeito caráter de Deus que Ele não pode deixar os pecados impunes. Irmãos, Deus é justo. E seria incoerência de Deus não lidar, não vindicar, não resolver o problema do pecado, varrer para debaixo do tapete cósmico
como se o pecado fosse algo de somenos importância. Um Deus que é justo e perfeito demanda uma justa punição para o pecado. E aí então nós começamos a pensar que esse mesmo Deus que é justo, santo, puro e perfeito, também é um Deus de amor. E esse Deus, ele é coerente na totalidade do seu ser. E a justiça de Deus não pode negar o caráter amoroso de Deus, assim como o caráter amoroso de Deus não pode negar a justiça e a perfeição de Deus. E eis aqui então um dilema a ser resolvido. E o fato é que a cruz do Calvário, essa cruz, ela surge como a solução desse dilema. É onde a justiça se reúne ao amor. É onde a perfeição do caráter de Deus abraça a misericórdia. É na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário que o amor de Deus se concilia e se harmoniza com a santidade de Deus. E por isso nós falamos da necessidade da cruz. Os nossos pecados fizeram a cruz necessária. Mas o amor de Deus suscitou, levantou e deu a nós um substituto para pagar o preço pelo pecado que eu e você e que toda a humanidade tem cometido desde a queda do homem. Para que a ira de Deus não fosse derramada sobre nós, Ele envia o seu próprio Filho para suportar o peso do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre os lombos do Cordeiro de Deus. E por isso Paulo afirma tão categoricamente, em Romanos, no capítulo 3, versículos 23 em diante, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outras versões dizem: destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus segura a sua ira e a despeja na cruz do Calvário. E é por isso que a cruz não foi um acidente. A cruz faz parte de um plano eterno e redentor de Deus, porque foi a forma onde Deus conciliou a pureza e a perfeição do seu caráter com o amor que Ele tem para conosco. Foi na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário. Ou seja, o pecado que era meu, esse próprio Deus entrega para nós a solução para esse pecado, na cruz do Calvário. Mas um segundo aspecto muito importante para que nós entendamos a cruz, nós precisamos falar um pouco acerca do significado da cruz. Já falamos da necessidade da cruz e agora precisamos falar do significado da cruz. E para que a gente entenda bem o significado da cruz, a Bíblia usa alguns termos, algumas expressões que podem nos ajudar bem a entender o significado da cruz. E o primeiro termo é propiciação. A Bíblia fala algumas vezes sobre propiciação. O texto que nós lemos de Romanos menciona, dizendo que Ele é a nossa propiciação mediante a fé para manifestar a justiça de Deus. O que é a propiciação? Irmãos, a propiciação é um ato mediatório que aplaca, que apazigua, que arrefece a ira de Deus. Algumas versões usam a palavra expiação no lugar de propiciação, o que não é uma boa troca.
embora a obra de Cristo também seja expiatória. Mas por que eu digo que não é uma boa troca? Porque, embora haja semelhança entre as duas, o significado de ambas as palavras, propiciação relaciona-se com a ira aplacada, enquanto que a expiação relaciona-se com a purificação do pecado. E é por isso, e aí nós lemos em Hebreus no capítulo 2, versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. É Ele quem recebe a carga desse pecado. É Ele que foi esse cordeiro. 1 João capítulo 2, versículo 2, diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10, diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi quem nos substitui. Jesus é quem carrega o peso. E quando eu entendo isso, eu consigo entender melhor a cena da crucificação, a dor da crucificação. É aí que eu passo a entender o grito de Jesus, que na cruz do Calvário, sendo Ele Deus, um Deus esvaziado, conforme Filipenses, que assume forma de homem, diz a palavra que um dos gritos de Jesus na cruz é Eli, Eli, lama sabachthani. Naquele momento, naquele grito que ecoa no mundo, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, o homem Deus, sente sobre si o peso de todo o pecado da humanidade. Porque sob os ombros dele pesaram os nossos pecados. Mas uma outra palavra que nos ajuda a entender também o significado da cruz é justificação. Irmãos, a Bíblia afirma, e nós já falamos aqui quando falamos da queda, que todos nós somos pecadores. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa natureza pecaminosa, ela nos inclina para o mal. E por causa dessa natureza pecaminosa, nós somos incapazes de nos apresentarmos a Deus suficientemente justos diante dEle. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por mais chocante que isso seja, e às vezes a gente não entende a profundidade disso, o que a Bíblia está dizendo é que não importa quão legal você seja, quão bom pai você seja, quão boa esposa você seja, quão crente bacana você seja, você ainda é um pecador e você carece da graça desse Deus. E não importa quanto esforço você faça, os seus méritos jamais serão suficientes para conquistar para si a justificação que somente Deus pode te dar. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, diz a palavra de Deus. Nós que andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, diz a palavra do Senhor. Nós fazíamos a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira. E diz a palavra então em Efésios, no capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, não por causa do seu mérito, não por causa dos seus adjetivos, não por causa dos seus predicados, das suas qualidades, daquilo que você tem de bom, mas por causa dos méritos de Cristo, da misericórdia de Deus. Ele te justificou.
Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, diz a Bíblia, pela graça sois salvos. Da mesma forma que o pecado é a quebra de uma demanda de Deus e requer punição, a justificação é o ato legal de Deus pelo qual Ele nos declara justos por intermédio do sacrifício de Cristo. Tem advogado aqui na igreja que já participou de júri popular? Eu não entendo nada de júri, mas eu estou olhando ali para o Bruno ali, que quer ser juiz, né, Brunão? Então é o seguinte, o veredito está lá, o sujeito está lá acusado. A Bíblia diz que havia um escrito de dívida que pesava contra nós. Todos nós já nascemos com um carimbo, dizendo pecador, culpado. O próprio Davi dizia que em pecado me concebeu minha mãe. E aí, irmãos, por conta da justificação, é que esse ato legal, que o Senhor bate um martelo e declara você justificado pelo sangue de Jesus. Diante do universo, dos céus e da terra, da profundidade e dos abismos, de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que é e de tudo aquilo que foi. A voz de Deus ecoou na cruz do Calvário, dizendo, Tetelestai, está consumado. Você foi declarado justo pelo sangue do Cordeiro. Esse foi o grito do Calvário. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Ele se tornou maldito por mim, para que eu me tornasse bendito. Outra palavra que nos ajuda a entender mais abrangentemente o significado da cruz, resgate. Irmãos, os nossos pecados contra Deus nos deixam uma situação de dívida. Eu que sou pastor, eu costumo no dia a dia, às vezes eu vejo os irmãos e tem gente nessa correria, e às vezes alguém diz, pastor, vai lá em casa, eu digo, vou. E eu tenho um lema que me acompanha há muitos anos, eu digo o seguinte, eu tardo, mas eu não falho, viu, irmão? Se você me chamar para ir lá, eu vou lá sim, mas às vezes a correria, mas eu vou lá. E aí quando eu encontro esse irmão, eu me sinto em dívida. Né? Eu digo, irmão, eu estou te devendo, mas eu vou pagar. O nosso pecado nos deixou em situação de dívida com Deus. Os nossos pecados nos deixam em situação de dívida. E a Bíblia diz que Jesus é um mediador. E Ele paga a nossa dívida. Jesus quita o nosso débito. E quando você, no fim da sua vida, no dia da sua morte, se apresentar diante do trono de Deus, você encontrará à destra de Deus Pai um advogado que olhará para você e dirá ao Pai, Senhor, este foi declarado justo, este teve a dívida quitada, paga. Este foi resgatado. E uma quarta palavra é redenção. A Bíblia frequentemente fala da escravidão como condição imposta pelo pecado. A palavra redenção, irmãos, no contexto do Novo Testamento, era aplicada e normalmente estava vinculada a um contexto de escravidão. E por isso, a redenção significava que você foi posto em liberdade. Você foi liberto da sua condição de escravo. Redimir uma pessoa era resgatar essa pessoa da sua condição de prisioneira.
E é por isso que Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então, para que você entenda o significado da cruz, é preciso que você entenda o que essas palavras conotam. Que a cruz, e na cruz, Jesus foi a nossa propiciação, o nosso justificador, aquele que nos resgatou e aquele que nos redimiu. Terceiro aspecto da cruz. Eu queria falar acerca do horror da cruz. Irmãos, todas as religiões ou ideologias, elas adotam para si um símbolo. E esse símbolo procura, nós temos uma logomarca, Ou seja, as logomarcas têm o intuito de identificar, é uma identidade visual. A flor de lótus, por exemplo, está particularmente associada ao budismo. Por causa da sua forma arredondada, pensa-se que ela representa um ciclo de morte e nascimento, ou emergência da beleza e da harmonia entre águas turvas a partir do caos. Esse é um pensamento budista. O islamismo, que é simbolizado pelo crescente ou a meia-lua, pelo menos em parte do mundo islâmico, e originalmente a lua crescente era o símbolo da soberania em Bizâncio, antes da conquista muçulmana. O comunismo, por exemplo, adotou em 1917 a foice e o martelo, que representavam a relação entre a indústria e a agricultura. Ou seja, o fato de serem cruzados significa a união entre os operários e os camponeses. E o cristianismo? Pense comigo. Nós teríamos tantos símbolos que poderiam representar o nosso cristianismo. O nosso cristianismo, em um dado momento, especialmente no início da era cristã, por uma condição de perseguição, adotou o peixe. Eu não sei se você já viu algum carro aí, algum adesivinho em forma de peixe. Isso porque a palavra peixe em grego, que é ikt ou ictus, essa palavra, as letras que formam essa palavra, formam um acrônimo da palavra grega, que é Jesus Christos Teu Ruiosoter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E por conta de um momento de perseguição, aqueles cristãos que viviam tanto quanto acuados, colocavam um símbolo do peixe que identificava a sua confissão de fé. Jesus Cristo é Filho de Deus, o Salvador. Mas se você e eu pensarmos, o cristianismo poderia, por exemplo, ter adotado a pomba, simboliza o Espírito Santo. O cristianismo, por exemplo, poderia ter adotado a manjedoura para representar o nascimento do Filho de Deus. Um barco, mas o cristianismo, no decorrer da sua história, assume a cruz e adota a cruz como símbolo da sua fé, daquilo que o cristianismo significa. E, irmãos, hoje para nós é natural, você vai em uma igreja, e graças a Deus a gente tem uma cruz aqui, que tem muitas igrejas evangélicas que não tem um símbolo da cruz. Isso é uma pena, porque esse símbolo é para nós muito caro e muito precioso. Mas hoje, olhar para esse símbolo assumiu a conotação do cristianismo para nós. Mas, irmãos, há anos atrás, há milênios atrás, a cruz representava horror. A cruz, irmãos, foi a mais rigorosa pena capital, que veio muito antes dos romanos, mas que a história entende foi aperfeiçoada como método de tortura.
A cruz era um método de tortura tão horripilante, tão horrendo, que o próprio Império Romano não permitia que um cidadão seu fosse crucificado. A cruz era um martírio tão horroroso que quando nós queremos falar de uma dor além da nossa capacidade de entendimento, nós damos um adjetivo de excruciante. A crucificação começava com um ritual de tortura que começava com açoites e chibatadas. O condenado, e aí eu quero que você comece a imaginar a cena e o horror do Calvário, da cruz. O condenado tinha as mãos amarradas dessa forma, junto à sua cabeça, acima da sua cabeça, para manter as suas costas expostas para o martírio. O objeto de tortura era um chicote que ao fim se dividia em 9 filetes de couro, que tinha nas suas pontas, ora bolas de metal, ora, ou às vezes os dois, pedaços de osso. O objetivo era que, à medida que o condenado fosse levando aquelas chibatadas, a sua carne fosse aos poucos sendo dilacerada e arrancada. No ritual macabro de tortura pelos soldados romanos, 2 soldados se revezavam quando infligiam a tortura, para que a tortura ficasse como num processo ininterrupto, alternando a chibatada de um soldado e outro soldado. Em alguns casos, as feridas que afligiam as costas eram tão profundas que, além de exporem as carnes e os ossos, chegavam em alguns momentos a ferir os pulmões. O sangramento era tão intenso que muitas vezes o sujeito ali já morria naquela primeira parte. Se um condenado sobrevivesse a este suplício, como foi o caso de Jesus, que já vinha sofrendo desde o Getsemane, porque ele sabia a dor que afligiria o seu corpo. Ele já havia chorado gotas de sangue. O Senhor Jesus já havia sido esbofeteado por muitos, já havia recebido como sinal máximo de escárnio uma coroa de espinhos daqueles que zombavam: és rei, tu és o rei dos judeus. Sobrevivendo a essa primeira etapa, Jesus, com as costas e os ombros em carne viva, foi forçado a carregar o próprio objeto de tortura, a cruz. Alguns estudiosos dizem que aqui nesse momento Jesus carrega o que eles chamam de patíbulum, que é a barra horizontal da cruz, porque a cruz como um todo pesaria mais de 100 quilos, mas essa barra, esse grande tronco de madeira chamado patíbulo, pesava cerca de 50 quilos. O cansaço de todo o martírio que foi iniciado desde o Getsemane, seguido, ou seja, das longas horas de julgamento, de um julgamento arranjado, seguido da sessão terrível de tortura, do cansaço e da humilhação, aumentavam ainda a dificuldade de Jesus carregar a sua própria cruz.
E por momentos, aquele que era condenado, enquanto carregava a sua cruz, não se aguentava nas suas próprias pernas e ia ao chão, estatelava o peito. Força cujos médicos que estudaram o suplício da cruz diziam que era uma dor tão violenta quanto você será arremessado quando dirigindo um carro numa batida frontal sem o seu cinto de segurança. Ou seja, a partir desse momento é muito possível, e alguns daqueles que eram condenados chegavam a ter a sua caixa torácica quebrada. A distância do local onde Jesus levou as chibatadas até o Calvário era uma distância de cerca de 1,5 quilômetro. Daí nós entendemos porque os soldados romanos lançam mão de um transeunte ou de um curioso chamado Simão de Cirene para carregar a cruz de Jesus, porque a essa altura Jesus já não tinha forças físicas capazes de sustentar aquele peso. Terminada a caminhada, no local da crucificação, o corpo então e o condenado passava para o último processo e para a última etapa do seu processo de morte, onde os seus braços eram estendidos em pernas juntas, os braços eram crucificados junto a um madeiro. Pregado à cruz. Normalmente, irmãos, a crucificação matava por asfixia, além de outros fatos. O coração, que a essa altura já estava muito fraco, com pouco sangue, os músculos devastados e a perda de sangue intensa, a essa altura o coração de Jesus já bombeava muito pouco. E enquanto esse nosso Cristo, Filho de Deus, amargava a dor que o meu coração e que a minha mente não é capaz de sequer imaginar ou mensurar, enquanto ele já sofria dor terrível, ouvia ainda o escárnio daqueles que diziam: não és Deus, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Não és Deus. Jesus provavelmente ficou suspenso por cerca de 6 horas. 6 longas, intermináveis, terríveis, trágicas, tenebrosas horas. Você entende o que é a cruz do Calvário? Você entende a gravidade do que o seu pecado imputou sobre os lombos do Cordeiro de Deus? Você entende o que nós fizemos a Ele? É por isso que eu quero então concluir, desafiando você a viver aos pés da cruz. Irmãos, o apóstolo Paulo entendeu a mensagem da cruz. Tanto que ele colocava a sua vida na centralidade dessa cruz. O apóstolo Paulo dizia que se tivesse alguma coisa na qual ele se gloriasse, ele se gloriaria na cruz de Jesus. Porque Paulo entende que a cruz de Jesus é aquilo que dava razão para ele viver. Porque a cruz de Jesus é a razão que nos possibilita estarmos aqui.
Porque conforme diz Lamentações no capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A cruz do Calvário, o fato histórico de 2000 anos atrás, ainda e até hoje, nos convida a vivermos aos pés dela. Irmãos, a cruz nos convida a olhar para o exemplo de Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, escreve um dos mais belos hinos da Bíblia, quando ele nos convida a olharmos para o exemplo de Jesus em humildade, porque ele mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, tomando forma de servo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E o que Paulo está dizendo é: olha para a cruz, olha para o ato de obediência daquele que tinha o poder do universo nas suas mãos, mas enquanto sofria e tinha o poder de ordenar que dezenas de milhares de hostes celestiais viessem ao seu socorro, o grito que se ouviu dos seus lábios foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E então, nós somos convidados a olhar para essa cruz, a nos prostrarmos diante dela, a vivermos na centralidade dessa cruz e daquilo que ela representa para mim e para você. Viver sobre a cruz. Esse é o desafio dessa igreja. O Senhor Jesus dizia: todo aquele que vier após mim, todo aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho para mim e para você. Mensagem essa que às vezes me parece tão dura. Negar-se a mim mesmo. Mensagem que às vezes me parece tão difícil. Mas essa é a mensagem que me traz paz. Essa é a mensagem que me conquistou, que me arrancou do império das trevas e que me deu vida pelo sangue do justo que foi derramado pelo injusto. Esse é o nosso desafio. Viver debaixo da cruz do Calvário. E esse é o meu convite a você. Às vezes nós somos tão tardos em entender isso. Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, eu li a história de um jovem de Ruanda. E para quem sabe, Ruanda, aquele país africano, viveu uma terrível guerra civil. E esse jovem foi capturado nessa luta, e ele foi obrigado, e ele foi ameaçado de morte se não negasse a sua fé em Cristo Jesus. Isso foi em 1980, e esse rapaz se recusou a negar a sua fé, e ele foi por isso condenado e morreu. Mas na noite anterior à sua morte, ele havia escrito um texto chamado A Comunhão dos que não se envergonham. E a carta desse jovem diz assim: eu faço parte
daqueles que não se envergonham. Eu tenho o poder do Espírito Santo. A morte foi lançada e eu ultrapassei o limite. A decisão foi tomada. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou parar. Eu não vou recuar ou ficar parado. O meu passado está redimido. O meu presente faz sentido. O meu futuro está garantido. Eu parei com a mediocridade, com planos pequenos, com joelhos trôpegos, com sonhos vãos, com falar mundano, com objetivos apequenados. Eu não preciso mais de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Eu não preciso ser o primeiro, reconhecido, considerado, aplaudido ou recompensado. Eu agora vivo pela fé. Amo pela paciência e me levanto pela oração. E luto pelo poder do Espírito. O meu caminho está trilhado, os meus passos apressados. O meu alvo é o céu. A minha estrada é dura. E os meus companheiros são poucos. Mas o meu guia é confiável e a minha missão é clara. Eu não posso ser comprado, desencorajado, amedrontado, seduzido, dissuadido ou corrompido. Eu não posso vacilar diante do sacrifício, hesitar na presença da adversidade, negociar diante do inimigo, titubear na direção da popularidade, ou balançar na confusão da mediocridade. Eu não vou desistir, retroceder, largar ou calar, até que eu tenha pregado, orado, me esforçado, me guardado e resistido pela causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu devo ir até que Ele retorne, pregar até que todos saibam, me dar até o fim e trabalhar até que Ele venha. Cristo me capacitou para fazer parte daqueles que não se envergonham. E estas foram as últimas palavras de alguém que entendeu o que é viver sob a cruz. Deus, nós louvamos o Teu nome pelo Teu sacrifício vicário. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos amou primeiro e nos justificou, nos redimiu, quando ainda nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Oh Deus, quanto amor! Abençoa a Tua igreja, abençoa esse povo que anda aos pés da cruz, porque se hoje carregamos também uma cruz, um dia nós receberemos a coroa da vida, e nós louvamos o Teu nome por isso. Aleluia, Deus. Amém.